Bem, nós estamos conversando juntos sobre esse tema que, de alguma forma, tem a ver com nós, com todos nós, que é a dor e o sofrimento. Especialmente, eh, entender como podemos, eh, lidar, com isso. Eh, eu creio que uma das... Um minuto. Eu creio que uma das aproximações mais apropriadas, quando falamos sobre dor e sofrimento, é pensar na forma em que nós vamos reagir. Tem um livro que até vou mencionar daqui a pouco, um livro de Philip Yancey, que se chama Onde está Deus quando chega a dor? É muito interessante esse livro, porque de uma forma ou de outra, o autor ele vai dizer que o mais importante quando enfrentamos a dor, quando passamos pelo sofrimento, seria não perguntar o porquê, uma causa, nem o para quê, um propósito, mas pensar em o quê. O que nós vamos fazer? Como nós vamos reagir? Então é sobre um pouco sobre isso que estamos conversando aqui juntos. Nós já conversamos sobre essa realidade que nos desafia, porque no mesmo incidente, algumas pessoas morrem, outras ficam gravemente feridas e outras saem ilesas. E a gente se pergunta por quê. E, e de fato nós não temos uma resposta. Mas quando tentamos dar uma resposta, inventar uma resposta, talvez aumentamos também a dor e o sofrimento. Este sociólogo, já falamos um pouquinho sobre isso, ele escreveu um artigo tentando apresentar algumas aproximações para o enigma do mal, porque o mal está presente nas nossas vidas. Então, de alguma forma, ele sempre tenta apresentar uma causa, uma resposta e um propósito. Então, para uma tradição moralista, vai entender que a causa do mal é o pecado. A resposta seria fazer o bem para evitar o mal ou para diminuir o seu efeito nas nossas vidas. Porque todo pecado precisa ser punido, todo pecado precisa ser expiado. E um exemplo bem claro disso seria o karma. Essa percepção de que os pecados vão sendo punidos, vão sendo expiados através da dor, do sofrimento e dos males que a pessoa vai vivendo e vai passando. Uma visão talvez mais espiritualista, ela vai relacionar a dor e o sofrimento, a presença do mal, a uma ilusão. Ele não é algo real. Ele tem a ver com desejo. Eu sofro porque eu tenho desejos, então eu preciso me desapegar desses desejos para chegar à iluminação. Esse é o propósito. Então toda dor, todo sofrimento, ela vem na minha vida para que eu possa chegar à iluminação. Essa é uma percepção espiritualista muito forte no budismo, no hinduísmo. Mas tem outra versão que ela é um pouco mais fatalista. E eles entendem que a causa é o destino está marcado, então não tem como alterar isso. Os gregos tinham uma percepção muito forte sobre isso também, mas aqui estamos falando das religiões um pouco mais orientais, os gregos seriam ocidentais, mas a ideia seria a submissão, para receber, então, glória e honra. Uma percepção bem clara dessa, é, dessa visão diante do mal seria o islamismo. O islamismo tem uma percepção bem clara de que tudo que acontece na vida da pessoa faz parte do destino para que ela possa experimentar glória e honra. Eles já são predestinados para isso. É, e depois, em outro momento, vamos falar sobre essa percepção mais secular. Mas então estamos deixando algumas ideias de como deveria ser nossa reação quando a dor chega
até nós. E talvez uma primeira percepção, já falamos sobre isso, é entender que não há uma direção, não há uma relação direta entre pecados e sofrimentos. Creio que isso é muito importante quando nós falamos sobre esse tema tão delicado. Veja, sabe, às vezes, quando eu ouço as histórias de dor e de sofrimento das pessoas, eu me sinto mal. Eu tento ser empático, tento entender, mas olho para minha história e eu entendo que, de fato, o que eu passei, não se compara com tudo que essa pessoa está passando. E, de alguma forma, eh, eu quero dizer para essa pessoa que ela não precisa sentir culpa, não precisa sentir raiva. Muitas pessoas passam por isso, quando chega a dor. Eh, e não pensar nessa relação entre pecados e sofrimentos. Muitas pessoas dizem, por quê? Por que eu? O que que eu fiz para merecer? De fato, nós não estamos num mundo justo. E hoje nós vamos comentar um pouco melhor sobre isso. Então, essa parte que está no canto inferior, onde as pessoas dizem Deus é amor, mas também é justiça. Essa expressão talvez não seja tão correta, porque o amor de Deus e a justiça de Deus não estão separados. Não é que Deus às vezes é bom e outras vezes ele é justo. Ele é bom e ele é justo. Ele é amor e ele busca fazer as coisas certas em um contexto que não é o ideal. E talvez hoje vamos conversar um pouco mais sobre isso. Esse é um livro muito importante, vale a pena ler quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Um rabino que escreve, Harold Kushner, e ele deixa essa percepção tão bonita do Salmo 121, entender o que vem de Deus. De Deus vem o socorro, não vem a dor, não vem o sofrimento, não vem a angústia, não vem o problema, não vem a doença, isso não tem a ver com Deus. É, o segundo que nós falamos, ainda pensando nessa história de João capítulo 9, é que nem tudo que acontece tem um propósito divino. Então muitas pessoas dizem assim, não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Mas espera, nem sempre nós temos um porquê, uma razão, e nem sempre nós temos um propósito. É, eu creio que é importante entender que o que acontece nas nossas vidas não reflete perfeitamente a vontade de Deus para nós. E eu quero tratar um pouco mais isso hoje. Foi esse livro que eu comentei no início, Onde está Deus quando dói, quando chega a dor, Philip Yancey, que ele de fato ele vai deixar essa percepção. O mais importante, quando chega a dor, talvez não seja entender a sua causa, o seu propósito. Alguns pensam, não, está acontecendo isso porque você vai sair mais forte, sua fé vai ser purificada, fica tranquilo. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre tem uma razão, nem sempre tem um propósito. Então, o mais importante não é entender um porquê nem um para quê, mas um como. Como eu vou reagir, o que eu vou fazer. E entender que Deus é o Deus de consolação, que Ele nos consola para que possamos também consolar os que passam por qualquer espécie de tribulação. Bem, hoje eu gostaria que pudéssemos nos deter um pouco sobre isso. Nem tudo que acontece é vontade de Deus. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele nos ensinou a fazer essa oração, Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade, aqui na Terra como nos céus. Alguns anos atrás, já tem muito tempo, eu estava em uma pequena cidade de Minas Gerais chamada Itabira. Eu me lembro de um casal que eu acompanhei. Eles queriam muito ser pais. Ela ficou grávida, era um menino. Prepararam um quartinho, estava tudo pronto. É, alguns, algumas poucas semanas antes do filho nascer, a mãe começou a perceber que que tinha algo estranho. Ela não estava sentindo o bebê se mexer.
rapidamente procurou o hospital e quando ela chegou no hospital, o médico não deu muita atenção, falou: "Mãe, você está preocupada? Fica tranquila, vai para casa que está tudo bem." Ela volta para casa, ela fica com isso na mente, ela não sente o bebê se mexer. No outro dia, ela volta para o hospital, um médico mais atencioso para dizer: "Olha, vamos fazer um ultrassom, vamos ver." E, e no final, eles vão descobrir que a criança não está respirando, o coração não está batendo. E, e essa mãe, de uma forma contraditória, precisa dar à luz uma criança morta. Eu estava com eles, fomos fazer um velório e o sepultamento. Eu estava sem palavras. A bebê não cabia no caixão, não tinha um caixão apropriado. Eu me lembro que a gente se reuniu ao redor do caixão e fizemos a oração do Pai Nosso. E eu justamente destaquei essa parte. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Nós precisamos orar para experimentar a vontade de Deus. Nós precisamos buscar experimentar a vontade de Deus, porque nem tudo que acontece nas nossas vidas e neste mundo é vontade de Deus. Muitas pessoas repetem isso que vocês veem aqui: não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Espera, isso não está na Bíblia, tá? Isso não está na Bíblia. Isso é cultura popular, tradições, porque Deus nos fez seres livres. E talvez a resposta mais direta, que, claro, não resolve todos os problemas da dor e do sofrimento, mas a resposta mais clara que nós podemos dar, por que nós sofremos? Nós sofremos porque somos livres. Nós sofremos porque Deus, Ele nos deu a capacidade de escolher. E as nossas escolhas têm consequências. E as escolhas de outras pessoas têm consequências também sobre nós. Este escritor e um filósofo, é uma leitura assim um pouco pesada. É, não sei se eu entendi tudo que eu li, mas Alvin Plantinga, ele tenta trazer essa percepção de que o mal é uma possibilidade em um mundo livre. Então Deus, ao criar criaturas livres por amor, há, é, há uma possibilidade de que o mal possa se manifestar. Porque pensa comigo, se Deus ele intervém em todas as nossas escolhas, não há liberdade. Ou se o ser humano ele for programado apenas para fazer o bem, também não seria liberdade. Então, se nós acreditamos em um Deus amoroso, em um Deus que é amor, o amor ele só existe na liberdade. Nós não podemos obrigar outra pessoa a nos amar. Então, a presença do mal no nosso mundo, nas nossas vidas, tem muito a ver com a liberdade. Vamos voltar àquela pequena história que eu contei de manhã. Não é real. Mas uma criança, vamos pensar juntos, acorda, está se preparando para ir para a escola. Quando está tomando o seu desjejum, ela mancha a roupa. A mãe, em um tom raivoso, pede para ele se trocar de roupa, ele se atrasa, sai correndo de casa e ele é atropelado
por um motorista que estava olhando por uma mulher que estava com roupas curtas. Em que momento Deus deveria intervir para evitar esse acidente? Talvez ele deveria ter acordado a criança mais cedo ou ter evitado que ele fosse eh, atrapalhado e se sujasse, ou que a mãe não fosse tão exigente, fosse mais flexível, mais compreensiva, ou que aquele homem não olhasse para a mulher, ou que essa mulher não estivesse vestida dessa forma. Em que momento Deus tinha que intervir? Se Deus intervém em todas as nossas decisões, não há liberdade. Quando nós falamos de dor e sofrimento, precisamos pensar que uma das causas da dor e do sofrimento é esse drama, o drama da escolha, o privilégio da liberdade. O texto de hoje, Tiago capítulo 1, verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. A provação, a tentação, a dor, o sofrimento, isso não vem de Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Eu gostaria que você pudesse pensar, enquanto estamos conversando sobre tudo isso, que o que está por trás da dor e do sofrimento, muitas vezes, é uma imagem errada de Deus. É uma caricatura. Temos uma imagem de que Deus opune ou que Deus está usando a dor e o sofrimento para algum bem, ou que de fato o que acontece nas nossas vidas é vontade de Deus. Muitas pessoas ficam repetindo isso: morreu alguém, foi vontade de Deus, Deus levou. É, faz muito bem quando nós fazemos essa distinção entre o que Deus faz e o que Deus não faz. O que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. O o que Deus permite e o que é ação humana. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Um dia, nós vamos experimentar a plena, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós ainda precisamos orar para que aqui e agora possamos ter um gostinho disso, da plena, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu queria permitir que fiquemos com esse pensamento e possamos pedir a bênção e a paz de Deus sobre nós. Quando passarmos por dificuldades, quando a dor chegar, quando o sofrimento vier para as nossas vidas, nós pudéssemos descansar em Deus e entender que nem tudo que acontece nas nossas vidas é vontade de Deus, mas nós podemos orar e buscar para experimentar a vontade de Deus, que sempre é boa, agradável e perfeita. Tiago capítulo 1, verso 17, tem outro texto bem interessante que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai que está nos céus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede de Deus. E é nesse Deus que nós podemos confiar e podemos depositar as nossas vidas nas suas mãos. Vocês me permitem fazer uma oração juntos? Podemos fechar os olhos? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por este momento em que nos lembramos que o melhor para as nossas vidas é a tua vontade. Muitas vezes nossa vontade
não se alinha com tua vontade. E muitas vezes, por seguir a nossa vontade, sofremos. E trazemos também muito sofrimento para outras pessoas. Ou às vezes, pelas decisões de outras pessoas, também nós sofremos. Nos ajude, Senhor, a experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que ela seja real nas nossas vidas, que nossa vontade possa estar alinhada com tua vontade. Possamos experimentar que estamos sempre nas tuas mãos e que podemos descansar e confiar em ti. Essa é a nossa oração. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente.